Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 12 de julho. Mais uma mulher acusa o anestesista Giovanni Bezerra de estupro durante o parto no Rio. Ministério Público de Minas Gerais investiga policiais civis suspeitos de corrupção. Acidente com um helicóptero deixa 8 cidades de Roraima sem energia elétrica. 2 pessoas morreram. E ainda, produtores de cabras e ovelhas no sertão de Pernambuco investem em tecnologia para melhorar os rebanhos e as vendas. Agora no Brasil TV. Quatro pessoas prestaram depoimento hoje de manhã na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na investigação sobre o médico Giovanni Bezerra. Ele está preso pelo estupro de uma mulher dopada na mesa de parto no último domingo. Outras mulheres que fizeram o parto com ele foram ouvidas pela polícia. Essa manhã, a movimentação foi intensa na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti. Mais mulheres atendidas pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra vieram prestar depoimento. Essa mulher teve o 3º filho no Hospital da Mãe, em Mesquita, há um mês. Ela estranhou a quantidade de sedativos que foi usada na cirurgia. Anestesia geral. Já tive essa terceira cesárea. Anteriormente eu não tomei nenhuma anestesia geral. E eu fiquei completamente dopada e estranhei esse comportamento. Ela reconheceu o médico anestesista pela televisão. E era o Dr. Giovanni? Sim. Após ver as imagens dele, me desesperei por conta do caso ser atípico e resolvi procurar a delegacia, porque até quando eu começo a recobrar a consciência, eu só escuto a voz dele no centro cirúrgico. Eu não escutei mais ninguém. Além de novas vítimas, a Polícia Civil também vai ouvir profissionais de saúde que trabalharam com um anestesista. Os agentes querem saber quando as suspeitas sobre o médico começaram e de quantas mulheres ele pode ter abusado. A suspeita de novas vítimas surgiu depois do estupro cometido pelo médico contra uma mulher na mesa de parto no último domingo, no Hospital da Mulher, em São João de Meriti. Os investigadores dizem que ele violentou a vítima, que estava sedada, enquanto o pai do bebê saiu da sala para acompanhar o filho recém-nascido. A gaze usada pelo médico anestesista para limpar o rosto da mulher foi entregue por enfermeiras do hospital à polícia. As profissionais recolheram a gaze da lixeira do centro cirúrgico. Peritos vão analisar o material biológico que pode estar nela. Os policiais também apreenderam a medicação usada na sedação das grávidas. Enfermeiras e técnicos de enfermagem suspeitaram do comportamento do médico durante as 2 primeiras cesáreas feitas neste domingo e decidiram gravar a 3ª cirurgia. Eles colocaram o celular dentro deste armário com porta de vidro revestido com uma película e conseguiram fazer o flagrante do estupro. Funcionários do hospital disseram na delegacia que o anestesista arrumava o espaço de trabalho, criando barreiras para impedir a visão de outras pessoas na sala, e que fez isso em todas as cesáreas de domingo no Hospital da Mulher. Ainda de acordo com a equipe do hospital, o médico sedava as pacientes além do normal. A Polícia Civil investiga se Giovanni Bezerra estuprou as 3 grávidas que atendeu no último domingo. Ontem, o advogado Hugo Novaes, que representa Monique Medeiros, mãe do menino Henri, tinha assumido a defesa do médico anestesista, mas depois desistiu do caso. O jornal O Globo publicou um levantamento hoje que mostra que o estado do Rio registrou 177 casos de estupro em hospitais e clínicas entre 2015 e 2021. Os números são do Instituto de Segurança Pública, obtidos pelo Globo via Lei de Acesso à Informação. Isso significa, em média, um estupro a cada 2 semanas dentro de unidades hospitalares. São João de Meriti, onde o médico Giovanni Bezerra foi preso, é a 5ª com o maior número de casos. A cidade com a maior quantidade de registros é o Rio de Janeiro, com 80 estupros nesse período. A gente não tem segurança nem na hora do nosso momento mais feliz. A gente entrega a nossa vida ali, a gente acredita naquelas pessoas que podem cuidar da gente e a gente está sujeito a um estuprador. A direção do Hospital da Mulher disse que presta todo apoio à vítima e à sua família. A Secretaria de Estado de Saúde informou que Giovanni Quintela Bezerra não é servidor do Estado e que ele prestava serviço há 6 meses como pessoa jurídica para os hospitais estaduais da Mãe, da Mulher e Getúlio Vargas. Ainda de acordo com a Secretaria, todas essas unidades estão em contato com a Polícia Civil para colaborar com as investigações. À tarde, na audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão de Giovanni Quintela.
E pelo menos 6 pessoas morreram numa operação da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil, hoje de manhã em Manguinhos, na zona norte do Rio. A Lívia Torres tem as informações. Oi, Lilian. Segundo a Polícia Civil, a Coordenadoria de Operações Especiais fazia uma operação contra o tráfico de drogas quando uma equipe foi recebida a tiros. Por causa do tiroteio, a circulação dos trens na cidade acabou sendo afetada. Uma estação, a de Manguinhos, chegou a ficar fechada durante 2 horas. A operação só foi normalizada perto do meio-dia. Os passageiros foram avisados sobre a paralisação dos trens através de mensagens na estação e pelo alto-falante. Em protesto pelas mortes, os moradores colocaram barricadas em algumas ruas e avenidas. Esse ataque foi na Avenida Dom Helder Câmara, uma das principais vias da zona norte do Rio. Os criminosos revidaram e, segundo os policiais, os feridos foram resgatados com vida e levados para hospitais da região. A polícia informou que prendeu 2 homens e apreendeu uma granada, 6 pistolas, carregadores e grande quantidade de drogas. O material apreendido foi trazido aqui para a cidade da polícia. Durante a tarde, o policiamento na região de Manguinhos ficou reforçado. Lívia Torres, para o Brasil TV. Em Minas Gerais, o Ministério Público Estadual investiga um grupo de policiais civis suspeito de integrar uma organização criminosa. Durante as investigações foram feitos vídeos que apontaram um esquema milionário de pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Essas imagens, segundo o Ministério Público, registram um momento de entregas de propinas a policiais civis. Nesses pacotes, ainda segundo o MP, estão quantias em dinheiro. Esses encontros, segundo os investigadores, ocorriam de forma muito rápida, geralmente em ruas movimentadas para não chamar a atenção. Os carros geralmente também paravam um ao lado do outro, os ocupantes não desciam e faziam entrega ali mesmo, bem rapidamente, e logo saíam do local. Esse esquema, gente, envolve traficantes de regiões aqui de Belo Horizonte que, para fugir de investigações policiais, futuras operações e também o não combate ao tráfico de drogas, pagavam quantias em dinheiro a policiais civis de pelo menos 3 departamentos aqui da capital, 3 departamentos da Polícia Civil. Só que essa intermediação era feita por um advogado, identificado como Diego Ferreira de Matos. Além de intermediar as conversas entre os traficantes e os policiais civis, ele também negociava o pagamento de propinas e realizava também a entrega dessas quantias aos policiais. Um outro envolvido também na investigação é Raimundo Marcos Alves dos Reis, que é tido como auxiliar de Diego. Ele tinha contatos com os traficantes e, segundo as apurações do Ministério Público, ele era responsável também pela lavagem de dinheiro e até falsificação de documentos. Durante as investigações, que duraram cerca de 1 ano, os investigadores da Corregedoria da Polícia Civil e os promotores do Ministério Público identificaram movimentações de mais de 44 milhões de reais nas contas do policial civil Gabriel Bacelê Gonçalves de Jesus. Segundo o COAF, que é o conselho responsável por monitorar movimentações financeiras, essas movimentações, essas transações não condizem com a renda e nem com a atividade exercida pelo policial, que também era sócio de uma empresa de veículos aqui em BH. E outros 4 suspeitos, incluindo 3 policiais civis, estão foragidos. O Ministério Público não descarta o envolvimento de mais policiais nesse esquema criminoso. A Corregedoria de Polícia de Minas Gerais disse que acompanhou toda a investigação. A defesa do policial Gabriel Bacelê disse que não ia se pronunciar porque não teve acesso a todos os autos da investigação. E nós não tivemos retorno da defesa dos outros acusados. A Polícia Civil do Paraná ouviu hoje a viúva de Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, assassinado durante uma festa em Foz do Iguaçu no fim de semana. O atirador, que se declara bolsonarista, foi transferido de hospital, continua em estado grave. Hoje a companheira de Marcelo Arruda, Pamela Suelen da Silva, prestou depoimento aqui na delegacia de Foz do Iguaçu. Ela chegou por volta das 10 da manhã acompanhada do advogado. A gente vai falar mais do mesmo, né? Vou falar a verdade, só isso. Para que as coisas
fiquem claras, mais claras do que tá, eu acho que é impossível, só para não distorcer nada do que aconteceu. Desde ontem, o inquérito é presidido pela chefe da Delegacia de Homicídios de Curitiba, Camila Seconello. Ontem, a mulher de Jorge Garanho também prestou depoimento. Basicamente, ela ressaltou uma tese inicial que surgiu no curso da investigação, de que isso ficou claro nos depoimentos de ontem, né? De que o autor do fato, o agressor, o Jorge, o Garanho, ele integrava os quadros associativos do local onde era realizada a festa, e ele frequentava ali com relativa frequência, né, praticamente todas as terças e sextas. É um clube recreativo, e naquele dia específico ele passou por lá, eu teria passado por lá a princípio para realizar uma ronda que era comum ser feita pelos membros da associação daquele local ali. Ela falou se conheciam? Não. A princípio não se conheciam. Negou que conhecesse qualquer familiar ou a própria vítima. Mas a gente espera concluir essa investigação em breve, o quanto antes, dentro do prazo legal, né, de 10 dias. A Polícia Federal divulgou hoje as imagens de uma ação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. A ação aconteceu no fim de semana e terminou ontem. A Mônica Chagas tem as informações. Durante a fiscalização, foram destruídos 6 motores e balsas usadas na dragagem do rio e que causam enormes danos ao meio ambiente. Uma dessas balsas, equipada com televisão e ar-condicionado, foi avaliada em R$2 milhões. Equipamentos de alto custo que indicam o tamanho da estrutura usada no crime ambiental na região. Nos garimpos irregulares identificados na operação, foram apreendidos mais de 30 gramas de ouro. Centenas de litros de combustíveis também foram inutilizados. Ninguém foi preso. A operação se concentra na terra indígena Baú, município de Novo Progresso, no sul do Pará, palco de recentes conflitos entre garimpeiros e povos indígenas. No local, há uma parcela menor de indígenas que é a favor do garimpo ilegal na região. A maioria é contra. Mônica Chagas, para o Brasil TV. Em Mato Grosso, meia tonelada de cocaína que estava sendo transportada em um avião foi apreendida pela polícia. Luiz Vieira tem as informações. Olá, boa tarde. Os policiais militares do GEFRON, Grupo Especial de Segurança de Fronteira, apreenderam ontem quase 500 quilos de cocaína que estavam sendo transportados em uma aeronave de pequeno porte na região de Nova Lacerda, interior de Mato Grosso. Na ação, houve troca de tiros entre os policiais e os traficantes que conseguiram levantar voo e fugir com a aeronave. Além da droga, foram apreendidas 2 caminhonetes e 3 motocicletas. As equipes ainda estão no local para tentar encontrar e prender a quadrilha que se escondeu na região de Mata. As equipes policiais do GEFRON lograram êxito na apreensão de aproximadamente 500 quilos de entorpecente na região de Nova Lacerda. No momento em que a aeronave desembarcava o material ilícito em outros veículos, sendo eles uma F4000, uma Hilux e 3 motocicletas. E hoje também teve apreensão de cocaína em outra região do estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 110 quilos de drogas que estavam sendo transportadas em uma caminhonete na BR-163-364, região do município de Pedra Preta. A droga veio de Rondônia e seria distribuída no sudeste de Mato Grosso. O prédio de 10 andares atingido por um incêndio na região central de São Paulo corre o risco de desabar. A informação foi passada no fim da manhã pelos bombeiros, que fizeram uma nova avaliação do local junto com a Defesa Civil. A área teve que ser evacuada. A Indianara Campos acompanhou tudo isso no fim da manhã. Movimentação intensa do Corpo de Bombeiros aqui, só para reforçar antes de falar sobre esses prédios que estão ao redor, porque o tempo todo os bombeiros estão se movimentando aqui atentos por causa do fogo. Mas, a princípio, segundo o capitão André Elias, a situação está controlada, apesar de ainda existir esse risco de desabamento. Agora, esse risco que a gente está vendo aqui também pode acontecer em outras edificações da área. Isso porque a gente sabe que é uma região que possui muitos prédios antigos e que também não tem
tem, às vezes, estrutura para atender a quantidade de comércio que está ali, né? Muitas áreas eram prédios de apartamento que foram ocupadas por lojas e essas lojas utilizam até mesmo esses espaços como para guardar o estoque. E são materiais inflamáveis, como a gente sabe, esses materiais que são vendidos aqui no comércio da 25 de março, presentes, embalagens, papelão, aliás, também de outros produtos, né, que envolvem a tecnologia e são materiais que oferecem um grande risco. Quase 40 horas de fogo, 2 bombeiros internados e muita destruição. Mas para o jornalista Douglas Nascimento, que estuda a história da capital, o incêndio de agora é só uma demonstração de coisa pior que pode acontecer. Eu classifico essa região da 25 de março hoje como uma verdadeira bomba relógio. Ao longo dos anos, com a mudança do centro econômico da cidade, da região central para a Paulista, depois para a Berrini, esses prédios ficaram ociosos, precisaram ser ressignificados, ou seja, receberam um novo público, né? E muitos desses edifícios acabaram se transformando ou em estoques ou em lojas. De longe já dá para ter uma noção do que ele está falando. Bem ao lado do incêndio, num outro edifício, pilhas e mais pilhas de produtos estocados, caixas de papelão, plásticos. Só que eu tenho minhas dúvidas se esses edifícios foram adaptados para essa nova função. Porque uma coisa é você funcionar como escritório, receber 5, 6 pessoas num dia, né? Outra coisa é você passar a funcionar como loja, receber centenas de pessoas todos os dias que vão transitar por elevadores, por escadas, ou mesmo um prédio funcionando como estoque, sem condicionamento adequado e principalmente a ventilação, né, que pode muitas vezes ajudar no propagamento do incêndio. Nossa equipe entrou em alguns prédios da região para ver a situação de perto. Neste, na rua 25 de março, as janelas abertas garantem alguma ventilação, mais que bem-vinda, já que tem estoque espalhado até pelos corredores. Nesse outro, na ladeira Porto Geral, hidrantes extintores estão lá e dentro da validade, mas nada de AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que atesta a segurança do local contra incêndios. Para fiscalizar não está difícil. Nas redes sociais mesmo tem as dicas de onde o comércio rola solto, com ou sem segurança. Se você subir nos prédios, os preços são mais baratos. Por que isso? Lá em cima os aluguéis são mais baratos. Automaticamente os produtos também ficam mais baratos. 2 pessoas morreram na queda de um helicóptero hoje na área rural de Boa Vista. Robson Moreira conta pra gente. Ô Lilian, um acidente aconteceu no início da manhã de hoje em uma área de chácaras na zona rural de Boa Vista. As vítimas são o piloto Aguinaldo Pereira da Costa, de 55 anos, e o passageiro Vilmar Karpinski, de 47 anos. O helicóptero ficou completamente destruído. Essa aeronave caiu bem perto da BR-174, rodovia que liga Boa Vista a Manaus. Por isso, equipes da Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e isolaram o local. Segundo a PRF e moradores da região, antes de cair, o helicóptero bateu em uma linha de transmissão de alta tensão de energia elétrica. Com a colisão, 8 municípios de Roraima ficaram sem energia elétrica durante todo o período da manhã. A concessionária de energia disse que o serviço já foi restabelecido em todas essas cidades. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal daqui de Boa Vista. A Força Aérea Brasileira informou que militares de Manaus, ligados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, foram enviados a Boa Vista para investigar as causas desse acidente. Ainda não há informações sobre a origem da decolagem, nem qual seria o destino desse helicóptero. Lilian Ribeiro. E a seguir, São Paulo começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em pessoas acima dos 35 anos. Nosso assunto já já. Brasil TV de volta, falando da virada do tempo no Rio Grande do Sul. Choveu bastante nas últimas horas em várias regiões. No sul do estado, um temporal ontem à tarde causou estragos. Em Pelotas, a tarde virou noite e a ventania derrubou árvores e também fios de energia. Segundo o INMET, as rajadas foram de 98 km por hora.
Em Rio Grande, parte do forro do Hospital Santa Casa caiu. Felizmente, ninguém ficou ferido. O atendimento não chegou a ser prejudicado. Em Santana do Livramento, teve granizo no fim da manhã de ontem, mas, segundo a Defesa Civil, não houve estragos no município. A Agência Nacional de Saúde aprovou o fim do limite de cobertura dos planos de saúde para 4 categorias profissionais: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. O usuário poderá frequentar o número de consultas que o médico prescrever. A medida passará a valer no dia 1º de agosto. E dados do Ministério da Saúde apontam que 21 milhões e meio de brasileiros não voltaram para tomar a segunda dose do esquema básico da vacinação contra a Covid-19. Quase 65 milhões já deveriam ter tomado a primeira dose de reforço, mas também não foram. Hoje, a maior cidade do país, São Paulo, começou a vacinar com a segunda dose de reforço as pessoas com 35 anos ou mais. Bernardo Bortolotto tem mais informações. Olá, a capital começou a vacinar o público com mais de 35 anos nesta terça-feira. A prefeitura acredita que o público estimado seja de 1 milhão de pessoas e, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, há doses suficientes para vacinar todo esse público. Hoje pela manhã a movimentação era tranquila nos postos da capital, mas aqui na zona norte, na AMA Vila Palmeiras, poucas pessoas procurando a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A recomendação do Ministério da Saúde é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen e podem receber a dose adicional quem tomou a terceira dose há pelo menos 4 meses. Esse é o intervalo entre uma dose de reforço e outra. Lembrando que a 4ª dose da vacina contra a Covid até então estava sendo aplicada para adultos com mais de 40 anos. A partir de hoje, então, quem tem 35 anos ou mais. A cidade de Dormentes, no sertão de Pernambuco, é conhecida como uma das regiões com maior rebanho de caprinos do país. E a região está investindo muito na reprodução de animais de raça para melhorar ainda mais a qualidade genética do rebanho. E por meio da internet, os criadores comemoram as vendas de caprinos e ovinos para qualquer parte do país. Desde 2011, seu Reinaldo se dedica à criação de caprinos em Dormentes. Atualmente tem um rebanho formado por 40 ovelhas reprodutoras berganês, que é uma raça desenvolvida na região nordeste do Brasil, através do cruzamento entre a Santa Inês e Bergamácia. O criador explica quais os benefícios de ter um rebanho reduzido, mas com excelente qualidade genética. É um animal que você vende o peso para comércio, né, de carne. Valor comercial que hoje em torno de R$20, R$22, né, o quilo. E o valor de genética, você vende o animal vivo, né, com valor agregado. Então você consegue, na mesma propriedade, criar poucos animais e manter um rendimento, né, do que você vende melhor do que animais mestiços, né. Já o Diogo tem um rebanho de 37 cabras da raça Boer. O jovem, que também é de Dormentes, optou por formar uma criação com poucos animais, mas com grande potencial e vantagens. Por ela ser originária da África do Sul, um país que tem um clima parecido com o da gente, então ela se adaptou muito bem à nossa região. São animais rústicos, são animais precoces, são animais floríferos, dão de 2 a 3 animais por cada parto, dão 3 crias a cada 2 anos, então aumentam muito rápido. E tem uma vantagem muito grande, porque tem um ganho de peso muito grande. Segundo estudos do Sebrae, no ranking estadual, o município é o que tem a maior quantidade de ovinos, com mais de 230 mil animais. E é o 3º maior em população de caprinos, com 130 mil animais. Os criadores recebem orientação técnica e até apoio financeiro para ajudar nos investimentos para o melhoramento do rebanho. O trabalho do Sebrae vem através de um programa chamado Sebrae Tech, onde o produtor ele tem o aporte do Sebrae em 70%, né, e o produtor paga somente 30%, onde ele tem acesso à inovação e à tecnologia. O produtor ele passa a ter um rendimento melhor dentro da sua propriedade, os animais passam a ter uma qualidade interessante, né, que tem uma aceitação muito interessante para o mercado. E a boa qualidade no rebanho vem sendo destaque principalmente por causa da aposta dos criadores no melhoramento genético e acompanhamento técnico dos profissionais na cadeia de reprodução dos animais.
com o trabalho de seleção genética, você tem condição de ter poucos animais de muito valor agregado. Então, convergiu muito bem para os criadores daqui do sertão trabalhar também com seleção genética. Além de investir no melhoramento genético, os criadores de dormentes também têm apostado nos leilões virtuais. São realizados em média de 2 a 4 por ano. Os animais são arrematados por cerca de 4 a 5 mil reais. Mas já teve animal que foi arrematado por até mais de 10 mil reais. E os criadores de ovinos e caprinos em dormentes comemoram as vendas feitas no leilão virtual, que começou ano passado por causa da pandemia. Conseguimos vender uma fêmea de 4 meses por um valor de R$10.800 e um macho de 4 meses também pelo valor de R$5.000. Vendemos bem, graças a Deus. Eu acho que o leilão é o futuro, né? Você ter seu animal e poder vender para quem está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em outras regiões que você às vezes não consegue alcançar diretamente, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.